Olá, meu nome é Guilherme e esse é o vídeo complementar da quinta aula do curso Desenho para quem não sabe desenhar. Nesse vídeo, nós vamos ver um pouco sobre formas orgânicas, com alguns exercícios baseados tanto no site Drawbox, quanto em alguns exercícios passados por um instrutor conhecido como Peter Han. Então nós vamos começar fazendo um aquecimento simples, que se constitui basicamente em fazer 3 pontinhos e depois traçar uma linha curva sobre esses 3 pontos. Então eu vou fazer 3 pontos que formam uma curva e depois eu vou tentar fazer essa curva. Aqui a gente vai fazer uma vez só, mas se possível, né, é interessante também depois tentar refazer essa curva até controlar ela, tentar fazer por cima dela algumas vezes. Agora nós vamos de fato fazer formas orgânicas. Então a gente vai começar fazendo, a base da aula de hoje é fazer uma forma que se parece com uma espécie de salsicha, ou se fosse uma bexiga cheia de água. Então eu fiz a forma e aqui ela parece plana, certo? Aí eu vou dividir ela no meio e a partir daqui eu vou construir algumas elipses. Primeiro eu vou fazer uma que vai me indicar qual parte eu estou vendo à frente. Lembrando que, como se fosse um cilindro, tem uma parte que eu vou ver a parte da frente, tem a outra parte lá que eu não vou ver, essa parte de trás vai ficar escondida de mim. E aí eu vou fazer algumas linhas de contorno. Vejam aí que são linhas que seguem como se fossem envolvendo essa forma, de forma que eu consigo dar uma tridimensionalidade. E aqui, em vez de eu fazer simplesmente o contorno, eu vou fazer elipses. E aí eu vou marcar, ó, o lado que eu estou vendo e tem um outro lado que vai ficar escondido de mim. Linhas de contorno são bem importantes, porque com elas a gente consegue deixar algo que é plano, achatado no papel, tridimensional. Então eu vou fazer aqui duas formas genéricas e vou tentar dar uma tridimensionalidade para elas usando as linhas de contorno. Então aqui eu vou criar como se fosse uma forma em cima da outra, né, como se fosse massinha de modelar. Então aqui eu estou dando contornos para mostrar que são uma espécie de um cilindro e essa outra parte aqui ela fica embaixo. Poderia tentar criar esse mesmo efeito com sombras, mas aqui como a gente está tentando construir um objeto e não criar um desenho com sombra e tal, a gente está só querendo criar objetos que se pareçam tridimensionais. Então lembrando que a linha de contorno ela envolve o objeto. Muitas vezes no desenho a gente encontra até desculpas para usar linhas de contorno. Então a gente uma, uma coisa engraçada, por exemplo, né, que a gente for olhar o uniforme do Homem-Aranha, né, ele basicamente tem essas linhas de contorno no próprio uniforme, então é interessante nele que o volume aparece fácil. Então, aqui estou criando algumas outras linhas de contorno, enfim, para mostrar como essas formas se separam uma da outra. Vou criar mais uma forma. Vou criar também que nem eu tinha mostrado em outra aula, né? Se eu tenho uma elipse e eu coloco contorno, eu consigo dar um pouco mais de massa, né? Parece mais um objeto sólido agora. E aí eu vou fazer aqui como se tivesse um buraco nessa forma. Né? Ela consegue, se fosse somente a elipse, ela ficaria achatada no papel. Um exercício interessante é criar aquelas formas que eu fiz, como se fossem bexigas cheias de água, sobrepostas uma à outra. Então vou criar uma primeira aqui e vou aos poucos construindo outras. Aqui eu vou criar uma outra, que aqui quando elas estão chatas parece que eu estou desenhando uma em cima da outra, mas aquela parte de trás ali é como se ela fosse para trás daquela primeira. E essa aqui também. Então eu vou criando aqui algumas. E aí depois eu vou
fortalecer as linhas que eu quero que se sobressaiam e criar também um pouco de sombra. Eu vou, através da sombra, criar onde é que eu quero que mostrar o que está em cima do que, né, e determinando também a partir de um ponto de luz, de onde vem essa luz que está iluminando isso aqui. Então, a partir de agora, eu estou fortalecendo a linha que está passando por cima. Então, essa bexiga está em cima daquelas duas ali, daquelas três que estão embaixo. Então, essa linha aqui vai ficar mais forte. Ela vai projetar a sombra nas de baixo. Depois eu vou ajeitar a sombra, mas aqui eu estou fortalecendo a linha primeiro. Então, tem um ponto ali que ela vai ser cortada, que é justamente a parte dela que vai estar atrás da outra. Então, aqui eu estou fazendo aquela outra ali, que está mais à esquerda, e aqui essa que está mais à direita. Essa aqui, ela vai estar na frente daquela que eu acabei de fortalecer. Então, eu vou circular ali. Vocês vejam que tem partes então que estão visíveis e partes que estão escondidas. E parte do problema e do desafio é a gente lidar com tantas linhas e tentar pensar em três dimensões, aquilo que está sendo visível e aquilo que está para trás. Então a gente está trabalhando como se tudo fosse transparente e a gente está enxergando tudo. Agora, como as linhas foram fortalecidas, eu consigo ter um pouco mais de definição do que está na frente e do que está atrás. Agora eu vou fortalecer as sombras. Então, se a gente for olhar essa bexiga do topo, ela está em cima de duas, de três na verdade, né? Vocês vejam que a sombra ela está aumentando de espessura, né? Eu estou aumentando a sombra, a largura da sombra de acordo com a distância, né, que ela vai tomando, porque ela estava em cima, ela desce, então ela tem um espaço maior entre ela e aquela bexiga de baixo, ou seja, tem mais espaço para ela projetar sombra. E aí com isso eu crio um contorno, tento criar uma ilusão aí de tridimensionalidade. Eu estou usando uma caneta pincel aí para me ajudar, para não gastar toda a tinta da caneta normal. Eu estou considerando que a luz vem do topo e da direita. Como essas bexigas que eu fiz agora ali, a sombra estão mais próximas, ela projeta menos sombra. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras. Vou desenhar também a sombra que elas projetam no chão e nas outras bexigas. Essa aqui que está mais embaixo, ela vai projetar uma sombra no chão. Essa sombra vai sair um pouco mais para a esquerda, né, porque a luz vem da direita. E aí eu vou só completar com tinta e o contorno da sombra que eu já tinha feito. Esse exercício ele é um pouco difícil no início, mas depois de algumas vezes ele começa a ficar mais fácil. Tem algo de sombra envolvido que a gente ainda não viu, mas também é uma introdução mais simples. A gente só pensar de onde vem a luz, o que fica claro, né, o que recebe luz e qual lado dela vai projetar sombra, né, que geralmente é o lado que está ocultando a luz. Faltou um pouquinho de sombra aqui, eu acho. E aí, fechamos aí esse exercício.
Agora a gente vai fazer algo um pouco mais complexo, a gente vai fazer de novo a nossa bexiga, igual a gente fez antes. Até acelerei um pouco aqui, dividi no meio e criar, né, algumas elipses para como se a gente fosse desenhar ali fatias, que se a gente pegasse uma faca ali e cortasse isso, e aí eu vou juntar duas elipses e formar uma espécie de segmento. É como se eu tivesse cortado fora ali o final e o início aqui eu vou criar outro segmento. É como se eu tivesse criando fatias grossas dessa bexiga aí que eu cortei com uma faca. Então um lado vai estar visível, esse lado aqui, e outro lado vai estar invisível. E aí eu vou criar um exercício de desenhar texturas. Então eu vou pegar como referência aqui a textura de uma pele de tartaruga e vou tentar recriar aquela espécie de... Não, né, não são bem escamas, mas são como se ela tivesse rachaduras ali, tivesse placas, né? São pequenas placas ali. E aí eu vou criar essas placas e eu vou ter um método de criar elas, que eu vou pegar essa espécie de cilindro aí que eu recortei e vou fazer com que tanto no topo quanto na parte mais baixa ela fique mais escura, ou seja, tenha mais sombras, e no meio ela fique mais clara a ponto de ser invisível. Ela tem tanta luz que aquelas rachaduras ali que a gente vê no meio, né, o que a gente está vendo na verdade são sombras, eu não vou enxergar. Então estou escurecendo bastante em cima. E ali, quanto mais elas vão para o meio, elas vão ficando mais finas, mais claras, até quando chegar no meio ali elas vão praticamente desaparecer. Então estou dando uma sombreada ali para dar mais uma escurecida. Eu vou atravessar um pouco daquele contorno superior ali para dar mais a noção de que essas formas estão se envolvendo aí nesse cilindro aí que eu criei a partir da bexiga. Aqui, conforme a gente vai chegando para o meio, elas vão ficando finas, quase desaparecendo. Então vejam que aquela face do cilindro da frente eu não estou preenchendo, porque a gente enxerga de fato aquela face. A de trás não, ela está para trás, a gente não enxerga ela. Vou repetir o processo na parte de baixo. Mesmo processo. Vocês viram também que conforme ela vai mais para o lado de cima ou de baixo, elas ficam mais elas ficam no ângulo, que elas parecem mais finas, né? A perspectiva transforma elas em menores e conforme elas vão ficando mais com o plano paralelo, né, ao perpendicular ao que a gente está enxergando, elas vão ficando mais na vertical, elas vão ficando maiores, né, do nosso ponto de vista. Então aqui no meio fica branco e ali naquele cilindro, naquela elipse que a gente está vendo, né, que é uma face do cilindro, eu vou fazer uma textura de uma fruta, eu vou fazer ali uma laranja. Então eu vou usar como referência aquela foto ali e vou tentar imitar também desenhando um pouco de contorno e um pouco com as sombras, né, que uma laranja projeta, como se fosse uma laranja esse meio aqui. Não é algo que eu vou ver, né, uma laranja com pele de tartaruga, mas é um exercício interessante para a gente pensar em textura, ao mesmo tempo que a gente envolve essa textura numa forma orgânica. Aqui eu fiz algumas divisões da laranja e agora eu vou até acelerar um pouco aqui, como se fosse aqueles gominhos que ela tem, né? Eu vou tentar não desenhar um por um, mas tentar criar uma espécie de indicação visual de que eles estão ali. Eu vou tentar fazer algum tipo de sombra que mostre que ali tem vários gominhos. Bom,
Finalizei minha laranja com pele de tartaruga. E eu vou mostrar mais alguns exercícios que eu já fiz desses. Ali eu tenho alguns, né? Tem vime, tem outra tartaruga, tem tronco de palmeira com abóbora, romã. E aqui tem outro porco-espinho, argila, enfim. É um exercício interessante para pensar em formas e textura.